Olá, pessoal. Professor Fernando Orita, que eu acho que vocês já me conhecem, né? Eu vou fazer com vocês uma breve revisão de mais ou menos umas 2 horas e meia, 2 horas, sobre ética profissional, beleza? Então, nós vamos começar sobre vários assuntos, vamos falar desde questões disciplinares até direito dos advogados, direito das advogadas, falar sobre TAC, falar sobre publicidade. Nós vamos falar então sobre vários assuntos envolvendo o advogado e sua questão ética, beleza? Podem ficar tranquilos que eu acho que vocês vão gostar. Quem já passou na OAB, parabéns, né? E agora é a hora daqueles que ainda não passaram, principalmente na primeira fase, se concentrar então neste vídeo, perfeito? Gente, então falando sobre a questão ética, eu não posso deixar de começar a falar sobre a questão disciplinar da OAB, tá? Então, quando falamos em punições disciplinares perante a OAB, nós temos 4 tipos de punição. Nós temos, então, uma punição que se envolve até mesmo com a multa, outra punição que vai se envolver com a multa. Temos, então, 4 punições. Vamos lá. Primeira punição que nós poderíamos falar é a punição de censura. A segunda punição que nós poderíamos falar é a punição de suspensão. Recordar, pessoal, que censura, bem como a suspensão, ambas se envolvem, então, com a multa. Pode ocorrer, então, de ter uma multa com a suspensão, bem como com a censura. Então, repetindo, de todas as punições disciplinares, que são 4, essas 4 são censura, suspensão, exclusão e a multa. Mas a multa, ela não pode vir isolada. Como eu estava falando, a multa vai vir junto com a censura e a suspensão. Então, nós temos a censura, a suspensão, aí temos a exclusão e nós temos a multa. Beleza? Professor, em relação a essas questões, o que a gente poderia estar pensando? Guarda assim CS, né? O C de censura, o S de suspensão, CS, então, vamos lembrar que ambos podem vir acumulados com a multa. Então, se cair lá na OAB que a exclusão ocorreu mais multa, provavelmente é uma alternativa que está errada, tá? E como que eu faço, então, para lembrar? Professor, como que eu poderia lembrar? Pessoal, falaria o seguinte, né? Normalmente, quando cai censura, cai aquela questão de que a pessoa mudou um julgado, ela mudou uma jurisprudência, ela criou um posicionamento doutrinário. A suspensão, diferente da censura, é um pouco mais grave. A suspensão, normalmente, ela vai se envolver, as infrações que vão ser punidas com suspensão, elas vão se envolver com questões econômicas. Então, por exemplo, o cliente solicitou, né, o recebimento do dinheiro, mas daquela importância financeira, e o advogado praticamente liga o foda-se para ele. Então, até mesmo se recusa, né, a prestar conta com o cliente. Então, tudo que envolve, por exemplo, dinheiro, nós normalmente estamos falando, então, de suspensão. Então, guardem assim, censura é a punição mais leve que nós temos, então, em relação às 4, né? Podemos ter a censura, suspensão, exclusão e a multa, mas eu não posso deixar de lado que a exclusão é a medida mais grave e a suspensão é a medida intermediária, vamos falar assim, e a censura é uma medida mais leve. Mas
É, é importante vocês estarem dando uma olhada, então, na legislação seca, porque ali vai estar bem taxativo o que é cada uma delas em relação aos atos. Então, por exemplo, antigamente, deixar de pagar a contribuição ou até multas envolvendo a OAB, ocorreria a sua suspensão. Então, por quê? Porque lembrar em dinheiro, eu vou lembrar de suspensão. Mas, gente, em relação a essa questão, o Supremo já declarou pela inconstitucionalidade. Então, o STF, ele já observou que deixar de pagar contribuições ou multas, né, devidas à OAB, não adianta você ter a punição quando for advogado de suspensão, porque isso é inconstitucional, tá? Ninguém pode ser impedido, então, de atuar em relação à falta de pagamento de anuidade. Imagina como a OAB deve ter ficado feliz com essa decisão do Supremo, né? Mas, assim, essa suspensão, ela vai ocorrer pelo prazo de 30 dias, com no máximo 12 meses, tá? 30 dias, com no máximo 12 meses. Lembrando também que 3, suspensão, olha, meus cachorros estão lembrando, gente. Estão lembrando, assunto extremamente importante, tá? Quando os cachorros latem em casa, quer dizer que é assunto extremamente importante. Então, vamos lá. Quando eu começo a pensar em relação à suspensão, eu tenho que imaginar que a suspensão ela tem o máximo 12 meses. Mas, se a pessoa, por exemplo, ela não prestou conta e ela continuar, então, devendo, né, o respeito a essa questão ética, ela vai continuar suspensa. Tá? Então, se ela tem o dever de prestar contas, tá? Se ela tem o dever de prestar contas e ela não presta, o que que vai acontecer? Vai acontecer, então, que a sua suspensão irá continuar, tá? Então, nós temos essa possibilidade, né, que é a suspensão, a gente não pode deixar de lado essa suspensão, e lembrando que 3 suspensões vai ocorrer a exclusão, tá? Então, em relação à suspensão, 3 suspensão, nós vamos passar por um outro procedimento, que é o procedimento de exclusão. Nessa exclusão, vai ocorrer, não pode esquecer, o cancelamento da inscrição desse advogado. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na censura, não vai acontecer isso, mas na exclusão, vai. Porque na censura, como eu falei, é algo mais leve, né? Leve e assim, claro que é até pecado eu falar isso, mas a ideia de que a censura, perto de um ato de exclusão, são 2 magnitudes diferentes. Então, claro que vai causar um prejuízo, sim, por exemplo, deixar de cumprir o prazo estabelecido, determinação de um órgão do poder judiciário, uma ordem do judiciário. Então, provavelmente, é claro que é algo extremamente grave, mas é um caso de censura. Então, por exemplo, prejudicar por culpa grave interesse da pessoa que você está advogando. Então, esse é um caso de censura. Então, é, como eu falei, seria muito interessante vocês estarem dando uma olhada, né, em relação às possibilidades de censura. Principalmente, gente, é, não esqueçam, acho que se eu fosse pensar em algumas possibilidades de censura, eu pensaria, primeiro, no violar sem justa causa o sigilo profissional. Geralmente cai bastante esse na OAB. Outra coisa também, abandonar a causa sem justo motivo ou, antes de ocorrido, aquele prazinho de 10 dias que ele fica ainda responsável. Você pode sair do processo, não obrigado a ficar trabalhando em um processo. Mas caso você renuncie, não é revogação, e sim renúncia, você se torna responsável, se for o advogado do caso, por 10 dias responsável por este processo, tá? Claro que se a parte constituir outro advogado antes do prazo de 10 dias, aí fica tranquilo que você não é mais responsável por este processo. Mas se não constituir,
no prazo de 10 dias você continua responsável, tá? Então, a violação a preceito do Código de Ética normalmente é caso de censura, tá? E a exclusão, gente, como eu estava falando, é o caso mais grave. Exclusão vai ocorrer, então, o cancelamento da inscrição do advogado. É importante nós pensarmos que, uma vez cancelada a sua inscrição, esse advogado ele não volta, então, a advogar. Diferentemente da suspensão, né, em que há um prazo, então, de 12 meses, lembrando que pode ultrapassar esses 12 meses, e depois ele provavelmente vai retornar à advocacia, à prática de ser advogado. Agora, a exclusão não. A exclusão, então, ocorre o cancelamento. Lembrando que a exclusão tem algo interessante. Tem algumas infrações, por exemplo, que são os crimes infamantes, né, que pode gerar a exclusão. Então, são aqueles crimes que são repudiados socialmente. Se um advogado praticar esses crimes que são repudiados, provavelmente ele vai ter a medida disciplinar de exclusão, tá? A mesma coisa se ele tornar, então, moralmente inidôneo, tá? Inidoneidade gera, então, também a exclusão. E, obviamente, que se ele não for realmente advogado, ou não deveria ser, por exemplo, uma pessoa que falsifica o diploma de direito, e aí, querendo ou não, vai ter falsa prova de qualquer dos requisitos, e o bacharelado em direito é um dos requisitos, provavelmente também vai ocorrer a sua exclusão, tá? Então, vamos lembrar aqui, 3 vezes suspensão, ou seja, o que a OAB normalmente chama de reincidência específica, tá? Vai gerar a exclusão, tá? Tiver faltando um dos requisitos, ele falsificou, falsa prova, e tem vários requisitos, já a gente vai falar sobre isso. Também gera a exclusão. A pessoa que é moralmente inidônea também vai gerar sua exclusão, e a pessoa que praticar crime infamante, tá? É necessário, no caso da exclusão, ter 2/3 dos membros do Conselho Seccional apoiando essa exclusão. Então, olha, os cachorros latindo, momento de importância também, tá? Professor, quando ocorre a exclusão, vai ocorrer, então, cancelamento da inscrição. O número da OAB muda? Sim, muda, tá? Quando há, então, cancelamento, ou seja, quando há exclusão, vai ocorrer o cancelamento, e, consequentemente, como ocorre o cancelamento, vai ocorrer, então, também a alteração deste número. Beleza? Então, são algumas situações que a gente poderia pensar, tá? E a multa, professor? Queria pensar um pouco sobre a multa. A multa, gente, é uma sanção acessória, tá? Ela não pode ser aplicada isoladamente. Se você vê numa questão da OAB uma punição disciplinar de multa de forma isolada, provavelmente é uma questão equivocada. Ah, professor, US$ 1 milhão, né, foi pago de multa. Também errado, porque a multa, o valor fixado dela é entre 1 a décuplo. Ou seja, vamos pensar entre 1 a 10, ó, cachorro latino, super importante então, 1 a 10 o quê? Anuidades para a OAB. Então, a multa é em anuidade, tá? Não é em dólares, não é, vamos pensar assim, um valor assim extravagante, etc. Claro que 10 anuidades é um valor pesado, mas é a ideia de que a multa vai ser penalizada sempre com a censura, sempre com a suspensão, nunca com a exclusão, e claro, gente, em anuidade. Beleza? Professor, e pode acontecer de ter reabilitação perante as sanções disciplinares? Sim. A reabilitação, ela é permitida. Então, os advogados que tenham sofrido qualquer sanção disciplinar, eles podem requerer no prazo de 1 ano, ou seja, requerer no prazo
de 1 ano, ou melhor, vamos falar, após 1 ano do cumprimento, tá? Passou a sanção, após 1 ano desse cumprimento, o advogado, no caso, vai poder pedir a sua reabilitação. Claro que, desde que ele apresente, então, que esteja se comportando, tá? Ele tem que provar efetivas de bom comportamento, provas efetivas de bom comportamento, beleza? Então, assim, reabilitação pode? Sim, espera 1 ano do cumprimento da sanção disciplinar, e aí ele tem que comprovar que ele está tendo um bom comportamento, tá? Se for mediante crime, né, se essa infração for em decorrência de prática de um crime, olha os corintianos aí, né? Neste caso aí, ele vai ter que esperar a sua reabilitação criminal, beleza? Então, se não for, espera 1 ano, pede a reabilitação. Agora, se for questões envolvendo crime, tem que esperar a reabilitação criminal. Bom, em relação à prescrição, existe prescrição? A OAB esquece lá de punir a pessoa, pode haver prescrição? Sim. A prescrição você vai lembrar de 5 anos. A prescrição, então, ela é de 5 anos. Não esqueçam em relação à prescrição, tá, gente? A prescrição é de 5 anos. Super importante isso, tá? Meus cachorros não latiram agora, geralmente eles latem nessa questão da importância, mas vamos imaginar que 5 anos, tá? Agora, 5 anos contados de onde? Contados, então, da constatação oficial do fato. Então, prescrevem 5 anos contados da constatação oficial do fato. Beleza? Então, a gente tem que pensar em aplicar a prescrição no prazo de 5 anos, tá? Bom, professor, e há alguma situação em que interrompe essa prescrição? Sim. E quando? Tá? Então, nós podemos pensar em algumas situações. Entre elas, gente, a ideia da instauração do processo disciplinar. Então, se houver uma instauração do processo disciplinar, interrompe esse prazo prescricional, tá? Ou também podemos imaginar uma notificação válida, né, que vai ocorrer essa instauração do processo disciplinar, tá? Outro momento que também vai prescrever é no caso de decisão condenatória, tá? Decisão condenatória, mesmo que recorrível, beleza? A qualquer outro órgão julgador, interrompe a prescrição, beleza? Professor, pode ocorrer a prescrição intercorrente? O que seria isso? Prescrição intercorrente. Então, vamos imaginar que essa prescrição intercorrente é no caso em que, em todo o processo disciplinar que fica paralisado por mais de 3 anos, pendente ou despacho ou julgamento, vai ocorrer, então, essa prescrição intercorrente. Então, vamos imaginar que um processo disciplinar ficou ali abandonado, né, na questão do despacho ou até mesmo julgamento, por mais de 3 anos, não é 3 anos, tá? É por mais de 3 anos. Passou 3 anos e um dia já é mais de 3 anos, aqui já cabe, então, a prescrição intercorrente. Beleza? Então, em relação à prescrição, lembrar, prescrição é um prazo de 5 anos, mas nós temos também a possibilidade de prescrição intercorrente, que aí, no caso, é mais de 3 anos pendente tanto despacho ou julgamento. Bom, são essas as questões que eu queria falar em relação ao processo disciplinar, né, em relação às punições disciplinares, às sanções disciplinares, às infrações, e agora nós vamos ver outra situação, beleza? Então, assim, gente, em relação a atividades privativas da advocacia, é algo que eu queria também mencionar. As atividades privativas da advocacia são aquelas situações em que o advogado ele vai poder
praticar com toda certeza da vida. Mas são atividades que só um advogado pode exercer. Então vamos imaginar que existe a possibilidade, vamos imaginar que existe a possibilidade de um advogado, então, fazer todas essas situações que eu vou falar. Mas, gente, tem algumas atividades que tal advogado realiza que são privativas da advocacia, ou seja, só advogado pode fazer, beleza? Então, entre elas, por exemplo, postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, tá? Em regra, só advogado que pode fazer. Repito, postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Em regra, então, só advogado que pode fazer. Por que em regra? Porque tem exceções, né? Por exemplo, um habeas corpus, qualquer pessoa da sociedade pode fazer, tá? Eu lembro do meu professor da faculdade falando que um HC, um habeas corpus, pode ser feito até num papel higiênico, né? Pelo preso, tá? Então, qualquer um pode fazer. Agora, diferente, por exemplo, né, de algo que não se relaciona a habeas corpus, a, por exemplo, juizados especiais cíveis ou federais, tá? Então, tem questões que a gente tem que falar que tanto advogado ou outra pessoa qualquer da sociedade pode fazer. Agora, tem situações que necessariamente precisa ser advogado, beleza? Também, consultoria, assessoria, direção jurídica, precisa ser advogado também. Consultoria, assessoria, direção jurídica, precisa ser advogado também, tá? Então, a direção jurídica de uma instituição, de uma empresa, por exemplo, necessariamente precisa ser advogado. Ah, professor, mas é um contador que sabe muito bem leis, principalmente questão tributária e etc. Eles têm mais tributário que a gente, às vezes. Sim, pessoal, mas como é um cargo de direção jurídica, necessariamente precisa ser advogado, tá? Também, visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Neste caso aqui, visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, neste caso aqui, nós temos exceção, tá? Então, por exemplo, em regra, visar esses atos precisa ser advogado. Mas, gente, nós temos que tomar um certo cuidado que em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, não precisa do visto do advogado. Então, não precisa do visto do advogado. Obviamente, então, que no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, não é atividade privativa da advocacia, porque esses atos não são necessários, então, perante um advogado. Agora, olha só que interessante, gente. É interessante a gente pensar que a própria legislação 14.039 de 2020 traz uma novidade legislativa que é o artigo 3º-A. Nesse artigo 3º-A, ela traz a ideia da notória especialização. Então, nós temos os serviços profissionais de advogado, e esses serviços nós podemos pensar que em alguns casos, né, nós precisamos de uma notória especialização. Então, a OAB, ela conseguiu regulamentar o que seria essa notória especialização, tá? Então, olha só que interessante, nós temos a possibilidade de imaginar que em algumas áreas profissionais do Brasil, para você realizar tais atividades, como, por exemplo, a medicina, uma pessoa para fazer uma cirurgia, ela precisa de uma residência, uma especialização em cirurgia. Por outro lado, no direito, como que seria que funcionaria isso, né, em relação à advocacia? Será que para eu advogar no eleitoral, eu preciso de uma especialização em direito eleitoral? Como que funcionaria isso, né? Bom, em relação a isso, a OAB, então, ela trouxe essa novidade legislativa, tirando essas dúvidas, essas sombras que rondavam essa palavra que é a notória especialização. E assim, gente, é diferente da área da medicina, porque nessa notória especialização se enquadra, então,
pessoas que têm experiência, pessoas que têm uma especialização, ou seja, estudos mesmo na área, publicação na área. Olha, você não precisa nem ter a experiência, se você provar que você tem publicação na área, organização, assim, de, então, eventos na área, ou já cuidou de uma equipe técnica, né, em relação a essa situação, tudo isso envolve a ideia de você ser um especialista naquilo. Então, diferente da área da medicina, que você precisa necessariamente ter uma especialização, aqui na área do direito, não. Você pode advogar na área do direito previdenciário, claro, é interessante você ter uma especialização nesse assunto, estudos nesse assunto, mas necessariamente você não precisa, tá? Você não precisa. Então, se você imagina que você já tem um estudo, publicações, ou até mesmo desempenhos anteriores, já organizou, já participou de uma equipe técnica que envolve isso, ou até mesmo já trabalhou de forma essencial, com alguma coisa bem específica do direito, a OAB entende que você já tem uma notória especialização. Perante a advocacia, então, que eu queria dizer para vocês, que não é igual a medicina, que eu preciso ter uma especialização para atuar em algumas áreas. Não, passa na OAB, que aqui você já pode atuar nessas áreas que eu acabei de falar, tá? É só passar na OAB que você já pode atuar em todas essas áreas, beleza? Professor, e se acontecer, tá, vamos falar assim, alguém praticar um ato que era para ter sido praticado apenas por advogado? Obviamente, né, que essas vai ter consequências diversas, né, e esses atos são nulos, tá? Não, vamos imaginar que os atos são nulos. Não esqueçam que essa pessoa pode ser punida criminalmente, administrativamente, civilmente também, e é o crime de exercício ilegal da profissão, tá? Então, temos as diversas possibilidades de pensar quando uma pessoa pratica um ato que era para ter sido praticado por um advogado, o ato é nulo, não é anulável, é nulo, tá? Então, fui lá, eu falei que era advogado, eu não sou, e aí atuei naquele processo. Logo, esse ato será nulo, tá? Esse ato será nulo. E ainda vou responder civilmente, administrativamente, se for a situação, e também criminalmente por exercício ilegal da profissão, tá? Bom, migrando para outro assunto, que é as atividades praticadas pelos estagiários, né? O estagiário, ou melhor, o escraviário, tô brincando, ele pode praticar atividades com o advogado ou sem o advogado, tá? Só dá uma olhadinha depois no regimento geral da OAB, ali do artigo 29, do parágrafo 1º em diante, tá? Eu acho que ficaria bem bacana você estar dando uma olhada na legislação seca também, tá? Então, o advogado, ele pode ter estagiário sim, tá? O estagiário profissional. E esse estagiário, ele vai poder fazer alguns atos sem o advogado, tá? Mas, claro, esses atos sem o advogado é sob responsabilidade do advogado. Mas tem atos que ele tem que fazer com o advogado, tá? Então, por exemplo, a parte de assessoria, direção jurídica, consultoria, com o advogado. Não vou colocar ali, tá? Atividade de consulta, fazer uma consulta jurídica a um cliente, só o estagiário, tá? É uma atividade com o advogado, beleza? Também, gente, postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, tirando aquelas exceções, obviamente, tá? Precisa estar com o advogado. Agora, sob responsabilidade do advogado, nós podemos pensar em várias situações, que é o que eu falei para vocês darem uma olhada no artigo 29, parágrafo 1º do regimento. E quando o cachorro late, assento é importante, tá? Retirar e devolver autos em cartório, tá? Isso daí posso fazer, eu preciso estar com o advogado, mas sob responsabilidade de um advogado. Olha, não para a importância, cachorro latindo.
obter junto aos escrivães, chefes de secretaria, certidões de peças e autos de processos em curso ou fim, assinar petições juntadas. Meu cachorro tá latindo muito, gente. Tô achando que é matéria de OAB do 38º exame, tá? Meu cachorro é evidente, hein? Vamos lá. 38º exame, prestem atenção nessa questão da responsabilidade do advogado, né, em relação ao estagiário, em que o estagiário, então, ele pode retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, obter junto aos escrivães, chefes de secretaria, certidões de peças ou autos de processo em curso ou findo, assinar petições juntadas de documentos ou processos judiciais ou administrativos, atos extrajudiciais também, quando, claro, receber autorização ou até mesmo um subestabelecimento do advogado. Beleza? Então, são essas as possibilidades que nós temos em relação ao estagiário. E já que nós estamos falando disso, né, de subestabelecimento, que, querendo ou não, envolve a ideia do mandato judicial, vamos entrar nessa parte, né, da nossa matéria, mandato judicial. O mandato judicial, normalmente, o instrumento, quando a gente pensa nele, é a procuração, tá? Essa procuração, gente, ela pode ter um foro em geral, que aqui vai mencionar poderes genéricos, né, de representação, pode ter um foro especial, que é a seção de direitos, pode também ter um foro apud acta, que é um vínculo da representação estabelecido da audiência, uma outra possibilidade também, tá? E, claro, tá, qual que é o momento de você propor a procuração? Então, se você for autor da ação, na petição inicial, e se você não for, fosse provavelmente o advogado do réu, então o momento será na contestação. Então, o momento do autor, petição inicial, e o momento, se você for advogado do réu, na constatação. Beleza? Professor, se não tiver procuração, eu posso começar a atuar sem procuração? Sim, em caso de urgência. Em caso de urgência, pode o advogado atuar sem procuração, beleza? Mas neste caso, ele tem um prazo de 15 mais 15. Por que eu falei 15 mais 15? Porque ele tem um prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, tá? Prorrogável por igual período. O advogado, gente, ele só vai atuar nessa excepcionalidade sem procuração em caso de urgência. Beleza? Agora vamos lá. E essa extinção do mandato? A extinção ela pode ser de várias formas, tá? Entre essas formas, nós podemos pensar a extinção por renúncia. No caso de renúncia, quem renuncia é o cliente ou o advogado? Gente, em caso de renúncia, é o advogado, porque no caso de cliente, nós não falamos de renúncia, nós falamos de revogação. No começo da nossa aula, eu falei já sobre isso, sobre renúncia. Lembra? Prazo de 10 dias, que fica responsável, mas no caso de revogação, vamos imaginar que é direito, então, do cliente, olha só, não continuar com o advogado, não obrigado, mas claro que se o advogado trabalhou, ele tem direito a honorários proporcionais, tá? Não esqueçam disso. Não é porque ele vai trocar de advogado que o advogado não tem mais direito a nada. Pelo contrário, convencionou, então, os honorários, tem direito, tá? E outra, se vier a ganhar sucumbência, vai ter que pagar também proporcionalmente àquele outro advogado, tá? Bom, gente, no caso de renúncia, diferente de revogação, renúncia, advogado, revogação, cliente. No caso de renúncia, tá? Eu preciso ter uma dupla comunicação. Comunicar o cliente, comunicar o juiz, tá? Eu preciso especificar os motivos? Não, não preciso. Não preciso especificar os motivos. Mas a dupla comunicação é obrigatória. Então, vou renunciar, consequentemente, eu preciso, então, comunicar o juiz e comunicar o cliente. Beleza?
Bom, em relação ao subestabelecimento, é uma outra possibilidade também de extinção do mandato. O subestabelecimento, ele pode ser sem reserva de poderes ou com reserva de poderes. Eu queria que vocês guardassem o seguinte: sem mim e comigo, tá? Subestabelecimento, então, sem reserva de poderes, lembra sem mim. E com reserva de poderes, lembra comigo. Então, imagine um advogado fazendo um sub. Neste caso, o subestabelecimento, esse advogado, ele está é, podendo colocar ali, no caso, sem reserva de poderes ou com reserva de poderes. Sem reserva de poderes, pensa que o advogado, então, ele repassa completamente seus poderes para outro. Portanto, é uma forma de extinção do mandato. Ele pode extinguir o mandato, tá? Agora, com reserva de poderes, é diferente. Com reserva de poderes, então, é o caso, então, de que o advogado, olha só, subestabelecimento com reserva de poderes é o caso, então, em que o advogado, ele vai atuar ainda sem mim, comigo. Então, sem reservas, ele passa completamente seus poderes. Agora, neste caso, então, de sem reservas, é o caso de extinção do mandato, tá? Por outro lado, com reserva de poderes, ele continua uma transferência, mas essa transferência é provisória. Bom, e no sem reserva de poderes? Sem reserva de poderes, exige o prévio, inequívoco conhecimento do cliente. Por outro lado, com reserva de poderes, nós podemos chamar atenção que, tá? Que pode ser qualquer momento, gente. Tá? Essa com reserva de poderes pode ser qualquer momento. E nesse caso, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com a relação aos honorários, tá? E a inscrição? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre inscrição da OAB, beleza? Inscrição da OAB. E falando sobre inscrição da OAB, nós temos que pensar que tem requisitos, né? Tem cancelamento, tem licenciamento, mas em relação aos requisitos. Requisitos: capacidade civil é um requisito. Nós temos também diploma, outro requisito super importante, né? Título eleitoral, é diploma em direito, não vai esquecer. Ah, fazer gastronomia, virar advogado, vai esquecendo isso daí. Título eleitoral, quitação militar se for homem, obviamente, tá? As meninas não precisam. Aprovar na OAB, né? Exame de ordem. Não exercer atividade incompatível, por exemplo, também. Não precisa, porque se você for juiz, como que você vai fazer sua inscrição? Atividade incompatível com a OAB, então não dá para você ser juiz e advogado, tá? Idoneidade moral, você precisa, então, ter idoneidade moral e, claro, prestar o compromisso perante o conselho. Neste caso, gente, é um ato personalíssimo. Se não adianta você mandar uma procuração, alguém lá fazer o juramento para você, tá? Porque é um ato personalíssimo, precisa você necessariamente ir lá realizar esses atos, tá? Então, capacidade civil, diploma, do curso de Direito, a prova da OAB, ir lá fazer o juramento, quitação militar se for homem, tá? Não exercer atividade incompatível, para não posso ser policial, e por assim vai, beleza? Agora, pode haver o cancelamento ou licenciamento? Sim, tá? Pode acontecer, tá? Então, e por que que eu tiraria o licenciamento? Porque aí cessa o pagamento da anuidade, tá? Então, neste caso, licenciamento, eu tenho que requerer. Não é a OAB que vai fazer, é você que vai requerer o licenciamento, tá? No caso de licenciamento, o motivo tem que ser justificado, tá? É claro que, neste caso, a gente está falando em atividade que às vezes não dá para eu ainda advogar, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar, por exemplo, uma atividade incompatível em caráter temporário, eu vou ficar lá na Alemanha, lá, trabalhando no consulado por uns 2 anos, um ano, então, mas eu não quero parar de advogar quando eu retornar. Então, eu vou fazer meu licenciamento. Então, aqui é caráter temporário, temporário. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente poderia falar do corintiano, né, tô brincando,
doença mental curável, né? Neste caso aqui, nós também estamos falando do que, gente? Doença mental curável. De licenciamento. Curável, tá? Diferente do cancelamento. Cancelamento é assim, exclusão. Quando alguém morre, também ocorre o cancelamento, viu? Morto não é advogado. Inclusive, se estiver lá no escritório lá, advogado tal, o cara já morreu, tem que estar estabelecido, então, lá quando montaram o escritório, que quando ele falecesse, então, poderia continuar utilizando o seu nome, porque morto não é advogado. Não vai ter mais aquela OAB lá, porque morto não é advogado. Então, em caso de requerimento, você pode ter também esse cancelamento, caso de exclusão, no caso de falecimento. Então, nós temos essas possibilidades aí que a gente poderia falar. Perda de qualquer requisito de inscrição também, tá? Como, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa mentiu que não era advogado, automaticamente vai ocorrer, então, provavelmente, a medida disciplinar, e aí essa pessoa, claro, terá o direito ao contraditório pela defesa, mas, com certeza, ele vai, ou ela, né, vai ter o cancelamento da sua inscrição, tá? Professor, o que é inscrição principal e inscrição suplementar? Inscrição principal, gente, é aquela que você vai fazer no conselho seccional, onde você pretende atuar, tá? É onde você quer montar seu escritório, é onde você quer, como a OAB fala, propor o domicílio profissional, tá? O seu domicílio profissional. Agora, a inscrição suplementar já é outra situação. É em outro conselho seccional que você vai querer propor também a sua atividade com habitualidade, sua atividade profissional com habitualidade. Então, onde você vai querer montar seu escritório? Ah, quero montar aqui no Mato Grosso, por exemplo. Se for aqui no Mato Grosso, você vai, então, fazer sua inscrição principal aqui. Ah, mas eu vou atuar em várias ações lá, milhares de ações lá no Pará. Então, neste caso aí, você vai ter que fazer a inscrição principal aqui e a sua suplementar lá, tá? Porque aqui é onde você vai ter seu escritório, mas lá é onde você vai exercer mais de 5 causas por ano em outro estado, tá? Beleza? Professor, eu posso ter várias inscrições suplementares? Gente, pode, tá? A principal, lembre-se disso, gente. Principal é uma só, tá? Lembra disso. Principal é uma só. Mas suplementares é quantas você aguentar, tá? Principal é uma só. Até tava falando pra minha esposa, a principal é uma só, mas suplementar, tô brincando, gente, é quantas você aguentar, tá? Então, a ideia da inscrição suplementar, eu posso ter umas 5, 6, quantas eu aguentar, porque cada suplementar você vai pagar, tá? Tem anuidade, tem que pagar, beleza? Bom, Borita, e depois que eu montar meu escritório, eu vou ter meu estagiário, né? Como que funciona essa ideia do estagiário? O estagiário, gente, ele tem que ser estudante de direito, tá? Ou seja, tá graduando em direito, né? Ou bacharel em direito também, né? Às vezes ele já terminou. E ele vai fazer a inscrição dele como estagiário profissional perante a OAB também, tá? Mas a diferença é que ele tem que fazer a sua inscrição obrigatoriamente onde está o seu curso jurídico. Ó, cachorro latiu, matéria importante, tá? Então, nos últimos 2 anos, normalmente, ele, ele vai ter que fazer estágio mesmo. As faculdades pedem isso, né? Então, esse aluno, gente, ele não pode exercer uma atividade que é incompatível. Cachorro latino, matéria importante, tá? Vamos prestar atenção nisso. Por exemplo, ele pode fazer estágio profissional se ele é policial militar? Não pode, tá? Porque é uma atividade incompatível. Agora, outra pergunta: ele pode frequentar o estágio na faculdade, mesmo sendo policial? Frequentar ele pode. O que ele não pode, o que ele é proibido, ou seja, é vedado, é a sua inscrição como estagiário profissional perante a OAB, tá? Ele não pode, então, se for, por exemplo, policial civil,
policial militar, não pode. Forças de seguranças públicas, por exemplo, não pode, tá? Eh, bom, em relação ao escritório, já que a gente está falando sobre isso, nós temos que imaginar o seguinte: nós temos algo importante se falar, que é a sociedade de advogados, tá? A sociedade de advogados. Bom, gente, vou fazer um intervalinho, tá? Vamos fazer um intervalo de uns 10 minutos, né, para a gente continuar e depois nós voltamos. Então, daqui 10 minutos nós retornamos.
Vamos lá, gente. Retornando, o intervalo acabou. Bora continuar? Nós vamos falar sobre sociedade de advogados, beleza? Então, já falamos de vários temas. Nessa aula, nós vamos falar sobre ainda sociedade de advogados. Depois, nós vamos entrar em outros temas e depois vai se encerrar essa nossa primeira parte de revisão para OAB, tentando falar um pouquinho de todos os conteúdos, claro, que caem em relação à ética profissional. Bom, o advogado ele vai poder ter uma sociedade, então. A sociedade dele poderá ser uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal, tá? Claro que ambas não é a mesma coisa. A sociedade simples é aquela em que terá, então, 2 ou mais advogados como sócios. Nós não estamos falando aqui em associados, porque tem sócio e tem a categoria de associados, tá? Aqui, na sociedade simples, são sócios. Aquela pessoa que você vai dividir mesmo a questão financeira, né, a responsabilidade e tudo mais. A responsabilidade, inclusive, é ilimitada e subsidiária, neste caso. Diferente mesmo da sociedade unipessoal, que é só você. Então, nós temos a sociedade simples, 2 ou mais advogados, ou a sociedade unipessoal, um único advogado. É o advogado que trabalha na unipessoal por conta própria, tá? Obviamente, sua responsabilidade também é ilimitada, né? A diferença também é que na sociedade simples, a razão social, então, desse escritório, né, dessa sociedade, melhor falando, vai vir, então, com o nome de um dos advogados. No caso da sociedade unipessoal, tem que vir com o próprio nome do advogado, porque é um só. Então, ali vai ter o próprio nome do advogado, na sociedade unipessoal, mais o quê? Sociedade individual de advocacia, tá? Então, lembra, unipessoal, tá? Lembra quase de uno em espanhol, uno, dois, três, né? Une, um. Sociedade simples é 2 ou mais, beleza? Perguntinha de OAB, gente. Meu cachorro não tá latindo, tá estranhando, porque é uma pergunta importantíssima. A sociedade de advogados pode ter filial? Sim, tá? A sociedade de advogados pode sim ter filial. Agora, desde que seja em outro conselho seccional. Eu não posso ter filial no mesmo conselho, perante o mesmo conselho, tá? Então, nós já sabemos isso, questões extremamente importantes, e agora nós vamos entrar em relação às prerrogativas do advogado. Eu vou falar para vocês se atentarem, então, a essa matéria, principalmente na legislação, mas lembrar, gente, por exemplo, advogado pode ser preso em flagrante? Prisão em flagrante de advogado? Sim, tá? Pode ser feita assim essa prisão. Mas para ela ser feita, nós precisamos, claro, o crime ser inafiançável, o crime ser inafiançável, e por motivo ligado ao exercício da advocacia, tá? Ao exercício da profissão. Para que a prisão, então, ela seja feita, o que eu vou falar aqui é o seguinte: precisa de uma presença importante de alguém. Quem que seria? Representante da OAB, tá? Então, na lavratura de auto, vai ter que ter, então, representante da OAB. E se não tiver, a pena é nulidade. Então, a pena é nulidade. Então, passível de nulidade. Então, vamos lá. Gente, outra situação também. O advogado ele pode ter uma prisão cautelar, tá? Advogado não pode ser preso antes de trânsito em julgado. E se não, ele pode, só se for, olha só, advogado não pode ser preso antes de trânsito julgado, se não em cela especial? Não, cela especial não, tá? Mas em sala de estado maior. Ou na falta dela, eu vou colocar onde? Numa cela? Não, tá? Em prisão domiciliar, tá? Em prisão
domiciliar. Uma outra prerrogativa também do advogado é usar a palavra pela ordem. Ele viu algum equívoco, ou até mesmo ficou meio suspeito, ele quer tirar uma dúvida, né, ou ele foi acusado de algo, excelentíssimo, pela ordem, né? Então ele tem essa possibilidade, uma prerrogativa dele, tá? O advogado tem a prerrogativa de falar com o preso, ou seja, com um cliente seu preso, claro que tem, inclusive pessoalmente, tá? E de forma reservada? Sim, pessoalmente e de forma reservada. E se ele não tiver procuração? Não tem problema, tá? Já está simulado, inclusive, essa questão. Também, gente, há uma inviolabilidade, então, do escritório de advocacia, e não só desse escritório, até sua maletinha, tá? Seu computador, seus instrumentos de trabalho também tem uma inviolabilidade, mas ela não é absoluta, tá? Pode ocorrer a quebra dessa inviolabilidade. Mas para ocorrer a quebra dessa inviolabilidade, tem que ter indício de autoria e materialidade da prática de crime exercitado pelo advogado, tá? Então não é assim, vou lá e posso quebrar o escritório, a inviolabilidade quando eu quiser. Não, precisamos então de indícios de autoria e de materialidade da prática de crime, tá? Exercida por este advogado. Neste caso também a gente tem que pensar que vai precisar de um mandado de busca de apreensão e esse mandado, não mandato, tá? É importante a gente falar sobre isso. Um mandado e não um mandato. Mandato, nós falamos lá, revogação, renúncia, e agora é mandado, com DO no final. Neste caso, ele tem que estar bem pormenorizado, específico, falando o que vai quebrar a inviolabilidade. Precisa ter a presença também de representante da OAB? Sim, precisa ter também a presença de representante da OAB, tá? Bom, também uma prerrogativa, examinar em qualquer instituição responsável pelo investigado, mesmo sem procuração, examinar sem procuração, por exemplo, ele pode tomar cópias, apontamentos, tá? Claro que quando não tiver sigilo, né? Tem casos que tem sigilo, aí ele não vai poder, tá? Ele também pode se retirar da audiência, né? Ele pode de recinto, claro que após 30 minutos do horário marcado à audiência. Passou 30 minutos, a autoridade não compareceu, ele vai ter que protocolar uma petição em juízo e vai, então, alegar tais circunstâncias, e neste caso ele vai sair. Diferente da Justiça do Trabalho, lá não é 30 minutos, lá é 15 minutos, tá? Diferente, gente, se o juiz estiver lá fazendo outra audiência, aí não entra nesses dois casos, seja na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho, se o juiz está lá numa audiência, tá demorando, ele tem que esperar, não é justificativa, não é uma prerrogativa. Agora, no caso que nós estamos falando, seja na Justiça do Trabalho, ou seja na Justiça Comum, nós estamos falando que foi marcado um horário, e este horário já passou 30 minutos do horário da audiência, e a autoridade ainda não compareceu. Tá? A autoridade não compareceu. Lembrando também que a gente não pode falar, galera, que se o advogado estiver lá e o juiz está em outra audiência, como eu falei, temos que esperar, beleza? Ter vistas em processos, ele pode, tá? Não tem problema ele ter visto. Se recusar a depor como testemunha, claro que neste caso, mesmo se o cliente falar assim, eu quero que você testemunhe, o advogado não é obrigado a testemunhar, tá? Ele pode quebrar esse sigilo profissional, em algum caso? Sim. Quando? Quando for uma grave ameaça à vida, ou até mesmo a honra de alguém ou defesa própria, tá? Grave ameaça à vida. Então, imagina lá, a pessoa está lá testemunhando. Quem que matou? Quem matou foi meu advogado. O advogado vai olhar assustado. Como assim, né? Não, neste caso, ele pode, então, depor e não vai quebrar o seu sigilo profissional, tá? Ou a pessoa falou que vai matar alguém, etc. Ele pode, sim, quebrar o seu sigilo profissional para salvar essa vida,
tá? Ele também tem uma prerrogativa que é acesso aos magistrados, beleza? Ele também tem a prerrogativa de imunidade penal, tá? É importante a gente perceber que, neste caso, gente, o Supremo já declarou inconstitucionalidade, tá? Mas constitucional o desacato, portanto, o advogado não é imune ao crime de desacato. Então, falava só em injúria e difamação, mas o Supremo já falou, já decidiu pela inconstitucionalidade e o, o advogado, ele pode sim ser punido por desacato, tá? Sanções disciplinares no caso. Também, gente, ele tem direito à assistência, tá? Aos clientes e aos investigados. O, o advogado, ele tem outras prerrogativas como o desagravo público, é uma prerrogativa importante, assunto que nós vamos falar em outro vídeo. Direito da advogada, aqui é na questão de gênero, extremamente importante. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando da gestante, da lactante, da adotante e aqui da luz. A gestante, ela pode entrar nos tribunais sem ser submetida a detectores de metais ou de raio-x. A lactante não, a adotante não, e aqui da luz não. A gestante, ela tem reserva de vagas em garagem dos fóruns ou tribunais. A lactante não, a adotante não, e aqui da luz também não, tá? A lactante tem um acesso à creche. Além disso, ela tem também direito a um local adequado ao atendimento das necessidades de seu bebê. A adotante também tem essa possibilidade, e aqui da luz também, tá? Todos têm preferências na ordem das sustentações orais e das audiências, seja gestante, seja lactante, seja adotante ou aqui da luz, tá? Suspensão de prazos envolve duas situações, a adotante ou aqui da luz, lembrando que a suspensão é por 30 dias, tá? Ela tem que ser a única advogada constituída no processo e tem que avisar o cliente por escrito, tá? E o advogado, homem, tem direito à suspensão, tá? Ele tem direito à suspensão, mas aqui no caso dele não será 30 dias, será 8 dias, tá? Devendo nos mesmos requisitos do advogado, ser o único advogado do processo, tá? Tem que comunicar cliente por escrito e por assim vai, tá? Bom, gente, para nós encerrarmos, né, vamos falar um pouquinho sobre honorários, né? Nós temos os honorários advocatícios, né? Esses honorários, ele tem diversas classificações, entre, por exemplo, os convencionais, os sucumbenciais. Dá para a gente pensar também nos honorários com cláusulas cota-litis, tem honorários por arbitramento judicial. Então, vamos lá. Honorários convencionados é aquele pactuado entre as partes. Os honorários sucumbenciais é aquele que só vai ganhar quem ganhar a ação, tá? Quem for o vencedor no processo, na ação, tá? E os honorários por arbitramento judicial é que na falta, então, de honorários convencionais, aqui no caso, o juiz vai arbitrar esses honorários. E honorários cota-litis, então, que é um pouquinho diferente, honorários cota-litis, porque normalmente, em regra, os honorários eles são convencionais, tá? Mas pode ocorrer, então, um honorário cota-litis, que é os honorários que vão ganhar dependendo do êxito da ação. Então, neste caso, gente, do cota-litis, o pagamento tem que ser necessariamente em dinheiro, a cláusulas mais honorários sequenciais não pode ser superior às vantagens advindas em favor do cliente, tá? Então, temos que tomar alguns certos cuidados em relação a esses, tá? Professor, posso pagar honorários com cartão de crédito? Pode, tá? É permitido agora, na época não, antigamente não podia não, agora pode sim, tá? Eu posso também ter a forma de pagamento de pagar 1/3 no início, 1/3 no meio da decisão, por exemplo, da primeira instância.
até a decisão da primeira instância, por exemplo, e 1/3 no trânsito do julgado, pode ocorrer essa possibilidade também, tá? Nós temos, então, o Código de Ética nos autorizando receber por cartão de crédito, podemos receber também 1/3 no começo, 1/3 no meio, 1/3 no fim, não tem problema, tá? Cuidado, gente, que honorários também prescreve. Nós temos a prescrição de honorários, e essa prescrição é de 5 anos, tá? Contado do vencimento do contrato, contado do trânsito em julgado, da decisão, contado da ultimação do serviço extrajudicial e também da desistência ou transação do processo, ou até mesmo renúncia ou revogação do mandato, beleza? Mas lembrar, 5 anos, e aí tem... Ah, Aurita, por que não é sempre do processo? Porque tem situações, por exemplo, que é extrajudicial. Então, o último ato seu extrajudicial, aconteceu ele, começa a contar, então, o prazo de prescrição, tá? Bom, são algumas possibilidades que nós vimos, tá? É importante a gente falar disso, tá? Professor, ó, cachorro latino, posso fazer duplicatas, né? Outro título de crédito mercantil? Não, tá? Cartão, beleza, mas não é admitido, então, saque de duplicatas, tá? Ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, beleza? Bom, e aí vem a pergunta. Professor, e cheque? Como que funciona? O advogado, ele pode receber em cheque? O que vocês acham, gente? Cheque ou nota promissória? Pode? Emitidos por clientes? Gente, cheque ou nota promissórias emitidos por cliente pode ser protestados após tentativa de cobrança amigável, tá? Mas vamos pensar assim, em regra, é interessante o advogado receber os seus honorários em dinheiro, tá? Em dinheiro. Eu acredito que dessas possibilidades, o que mais a gente tem que tomar cuidado é em relação ao cartão de crédito, tá? Tomem cuidado com isso, porque eu acho extremamente importante essa parte. O advogado pode receber por cartão, uma mudança interessante que tivemos nos últimos anos. E depois, então, nós vamos continuar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostaram dessa micro revisão de alguns assuntos. E depois, então, continuaremos. Um grande abraço. Até mais do professor Orita.